Spike, um personagem que por muito pouco não foi criado, e acredite, quase não teríamos conhecido esse herói. A trama de Spike vai muito além de superpoderes envolvendo espinhos. A história do jovem acaba sendo uma verdadeira conexão entre crianças e adolescentes, que assim como Evan Daniels, sentem-se excluídos da sociedade. O personagem que foi criado para o desenho é um ótimo exemplo de como personagens complexos também possuem espaço no universo da animação. Mas afinal, por que ele é tão amado assim e qual a verdadeira história por trás desse icônico personagem do universo de X-Men? No vídeo de hoje, você vai relembrar um pouco da história de Spike em X-Men Evolution e entender se é possível que haja algum tipo de live action dele. Oi, eu sou o Goku. Eu sou o Homem de Ferro. Por quê? Eu sou a vingança. Não, sério. X-Men é claramente um dos universos que mais rende fãs ao redor do mundo. Por possuir personagens icônicos e histórias bem desenvolvidas, as revistas de X-Men sempre foram um sucesso de vendas e toda essa repercussão seria responsável por inúmeras adaptações para o cinema e para a TV. Dentre as principais adaptações mais memoráveis, claramente podemos citar a famosa série de TV animada que foi intitulada de X-Men Evolution. Na série, podemos ver os personagens dos quadrinhos representados como mais jovens e, para ser mais exato, como adolescentes do colegial. Essa série foi responsável por construir um novo legado para os personagens que foram responsáveis por levar entretenimento a milhares de crianças e adolescentes ao redor do planeta. No Brasil, a série animada fez um gigantesco sucesso, sendo até hoje citada por muitos como uma das melhores séries de animação dos anos 2000. Porém, podemos dizer que um dos personagens mais interessantes, principalmente na fase juvenil dessa adaptação, é o Evan Daniels, que ficou popularmente conhecido como Spike. Na animação, o jovem é sobrinho da Tempestade e carrega um grande dilema de vida, o que foi responsável por causar uma espécie de conexão imediata com os fãs. É claro que o poder do Spike foi algo que animou bastante o público, porém, o sucesso do personagem vai muito além das suas habilidades. A origem de Spike. Robert Skir e Steven Gordon foram os principais responsáveis por darem vida ao personagem Spike. E algo curioso dessa criação foi o fato de que o personagem foi totalmente desenvolvido para a série animada. Ou seja, a sua primeira aparição em todo o universo de X-Men foi justamente na televisão. E isso é algo que não é muito comum nesse mundo, principalmente se tratando de um personagem tão famoso e que fez tanto sucesso com a galera. Já o Spike não fazia parte dos quadrinhos originais de X-Men, e os criadores da série, antes de chegar na ideia que resultaria no nascimento do personagem na TV, foram pensando na hipótese de utilizar o Homem de Gelo para compor a equipe principal da animação. O desejo de criar o Spike para esse novo projeto surgiu quando os criadores e produtores decidiram que era preciso ter um adolescente afro-americano entre os personagens, para que dessa forma o time ficasse bem mais diverso entre o elenco principal. E de acordo com o produtor do programa, Boyd Kirkland, inicialmente chegou a ser considerado transformar o personagem Bishop em adolescente para esse propósito. No entanto, considerando seu passado, chegou-se à conclusão de que isso não funcionaria. Daí veio a ideia de que a Tempestade não estaria entre os personagens adolescentes. Pelo contrário, envelheceram a personagem, tornando-a da mesma faixa etária que o Professor Xavier, o que acabou sendo um grande acerto para o desenho e também para a criação de um sobrinho para Mutante, e dessa forma nascia o personagem Evan Daniels. Mesmo que nos quadrinhos Tempestade seja filha única, X-Men Evolution lhe deu uma irmã, Vivian, para que o enredo do sobrinho mutante pudesse fazer sentido. O desenvolvimento do personagem começa mesmo quando Tempestade descobre que seu sobrinho também é um mutante. Primeiramente, ela tenta recrutá-lo para o Instituto Xavier, porém ela não consegue. Ele recusa o chamado da tia, que não desiste do sobrinho. Tempestade, em uma nova tentativa, chama Ciclope e Jean Grey para convencer os pais de Evan a inscrevê-lo no programa para mutantes, mas o jovem ficou extremamente irritado, já que não queria ser visto como uma aberração. Apesar de se recusar a participar dos X-Men, Evan é visto lutando ao lado de Xavier e seus alunos no último episódio da série, quando os mutantes precisam enfrentar a ameaça de Apocalipse. Ele também aparece em uma foto dos novos mutantes, sugerindo que mesmo temporariamente,
teria feito parte da equipe. Nas primeiras artes conceituais da série, Evan tinha o codinome de Armadillo e seu cabelo ainda não aparecia tingido. Com o passar do tempo, novos desenhos foram feitos e à medida em que o conceito foi avançando, o seu visual mudou para as trancinhas, mas o cabelo ainda era preto e o codinome ainda era Armadillo. E quase que o personagem fica com um visual totalmente diferente daquele que o deixou famoso, pois foi apenas na reta final de desenvolvimento que ele se tornou o Spike que o conhecemos. A história de Spike. Sendo um dos personagens mais icônicos e queridos da saga, Evan Daniels só foi apresentado para o grande público em uma aparição no 5º episódio da série. Nessa história, ele acaba descobrindo possuir superpoderes durante uma partida de basquete, e junto com ele também é representado a sua rivalidade com Pietro Maximoff, que depois viria a se tornar o Mercúrio, membro da Irmandade de Mutantes. A habilidade mutante do Spike consiste em um rápido crescimento ósseo, fazendo com que ele brote uma espécie de espinhos através da sua pele para formar revestimentos e pontas protetoras. Spike pode disparar esses espinhos feitos de ossos, que são muito mais duros do que o osso humano normal, e ele os usa como armas. Desde o início da sua produção, o produtor Boyd Kirkland pretendia que Spike desempenhasse um papel mais trágico durante a sua narrativa. A primeira e principal ideia foi a de que os jovens se identificassem com um personagem que possuía grandes poderes, porém, esses mesmos poderes eram os principais responsáveis por desfigurar o seu corpo. Dessa maneira, Evan Daniels ficaria impedido de se misturar entre seus amigos comuns e não mutantes. Bom, mas como nem tudo dependia dos desejos dos produtores, mesmo a ideia sendo muito boa, as coisas não seguiram um caminho planejado. Os investidores do desenho, ao ouvirem a ideia principal destinada ao personagem Spike, ficaram meio receosos com a situação. O canal responsável considerou que essa trama seria pesada demais para uma série infanto-juvenil. E foi assim nas primeiras temporadas da animação. O jovem não teve seu arco dramático bem aprofundado, coisa que os produtores só seriam capazes de fazer bem mais tarde, já próximo das últimas temporadas. Spike no cinema. Mesmo tendo sido criado com exclusividade para a série animada, o sucesso envolvendo o personagem, que possuía espinhos no corpo, foi de extrema importância para que Spike começasse a aparecer em adaptações cinematográficas do universo de X-Men. O personagem surge de duas maneiras diferentes. A primeira vez que uma adaptação do Spike aparece em um filme é lá em X-Men, o confronto final. O personagem nesse filme foi interpretado pelo ator Lance Gibson, e embora seus poderes sejam muito parecidos com o de X-Men Evolution, esse Spike é um novo personagem, diferente da animação. Um possível Spike, como conhecemos, surge em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Aqui, ele não é chamado de Spike, mas sabemos apenas o seu sobrenome, que surge como Daniels, indicando que sim, essa pode ter sido a primeira versão live action de Evan Daniels. Ele é mostrado como um soldado em 1973 e seus poderes incluem espinhos bem mais finos do que as estacas de ossos normalmente associadas ao Spike. Por esse e outros motivos, o personagem vem ganhando cada vez mais fãs com o passar dos anos. Assim que a animação chegou nas plataformas de streaming, os fãs começaram a assistir aos episódios e conseguiram perceber quão incrível é ter um personagem com um arco dramático bem trabalhado e desenvolvido. Essa surpresa ficou ainda maior quando muitos descobriram que o personagem não havia sido criado nos quadrinhos, provando que é possível sim desenvolver boas histórias com novos personagens, mesmo no universo dos heróis. A história do personagem Spike sempre será lembrada entre os nerds e fãs de X-Men Evolution, como um ótimo exemplo de personagens humanos, bem desenvolvidos e que apresentam uma carga emocional decente. O personagem possui sim boas habilidades, porém, seus medos e desafios trazem uma verdadeira conexão entre o público que até hoje idolatra Evan Daniels. Agora, eu quero saber de você, o que você acha do personagem Spike? E qual o seu personagem favorito de X-Men Evolution? Bom, pessoal, por hoje foi isso, mas você não precisa sair do canal agora. Após deixar o seu like e se inscrever, tem um outro vídeo te esperando, e você pode ver o nosso último vídeo que saiu, ou você pode continuar nesse mesmo universo dos X-Men e assistir ao vídeo onde eu falo sobre todas as curiosidades do Magneto. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição.
Bom, agora eu vou ficando por aqui, mas te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!